glória a Deus. Louvado seja Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo e tu e tua casa. Você crê nessa palavra? Tá? Às vezes por causa de um, todos são salvos. Amém? Foi assim com Noé. Nem os filhos dele queriam ser salvos, mas Deus salvou toda a geração dele por causa dele. Amém? Assim foi com Ló também. Por causa de Ló, Sodoma e Gomorra foi destruída, mas a família de Ló não foi por causa da oração de Abraão. Amém? A sua oração, você pode ser o Abraão da sua casa. Salva a sua casa, salva a sua família. Amém? Passar a palavra para o meu irmão e meu amigo Doni aqui, que vai esta noite estar nos abençoando com a palavra. E eu queria que você ouvisse com atenção. Satanás não quer que você escute a palavra, porque quando mais da palavra você escuta, mais forte espiritualmente você fica. Amém? A palavra está contigo, meu amado irmão. Amém? E eu queria que você aplaudisse Jesus pela vida do Doni. Amém? Paz seja convosco, boa noite, família. Boa noite, família. Cadê a família? Oh, meu Deus. O frio trava a gente mesmo, né, irmão? A gente fica meio travadinho mesmo, né? Mas é normal. Em tudo dai graças, né, irmãos? Vamos dar graças, né? Senhor, te quero mais. Essa música é tão linda, não, irmãos? Segundo o pastor, essa música tem mais de 20 anos, é isso, pastor? Mais de 20 anos, né? Olha só. Senhor, te quero mais. Quanto mais nós buscamos, mais a gente quer buscar, né, irmãos? Mais a gente quer buscar. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, de versículos de 8 a 15. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo de 8 a 15. Todo mundo está ouvindo a minha voz aí? Está chegando aí no fundo? Amém? Firme e forte? Caraca, glória a Deus então. Milagres acontecem, né, irmãos? Comecei a fazer caminhada essa semana, andei 10 minutos, a perna começou a bambear já. Estou destreinado, hein? Preciso caminhar mais, hein? Eu acho que na fé é assim também, né, irmãos? A gente começa a orar pouco, a gente começa a bambear na nossa vida, né? Não pode, né, irmãos? Temos que orar bastante para ficar bem firmes. Mas consegui fazer 1 hora de caminhada. Depois voltei em casa, tomei um banho e fiquei 2 horas na cama, deitado, recuperando as forças. Olha, quando eu fui chegar, né, irmãos? Meu Deus, não? Mas amém, né? Todo mundo achou aí? Amém? Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 15. O livro de Colossenses é legal, né, irmãos? Tem 4 capítulos. Dá para ler Colossenses hoje à noite inteiro, né? Vamos lá. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Mude as nossas atitudes, Senhor. Mude o nosso entendimento, Senhor, o entendimento do céu, Senhor. Para que o céu, Senhor, esteja presente em todos os momentos da nossa vida. E onde nós estivermos, que lá nós levemos um pedacinho do céu. Porque nós temos um chamado, Senhor, e nós agradecemos por esse chamado. Porque vós nos escolheste, Senhor. Eu sou o teu escolhido.
Então, quero te agradecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei a congregar aqui na igreja quadrangular, faz o que, uns 10 anos, mais ou menos uns 10 anos. O pastor Ednei é bom para guardar data, né? Eu já sou meio ruim para guardar data. E só que é o seguinte, eu não sou que nem alguns irmãos que vieram de berço cristão, né? Nasceu na igreja, cresceu na igreja. Eu não, eu tive um passado, fui católico. Depois, antes de católico, minha mãe levava para benzer nos lugares aí. Depois eu conheci a igreja adventista do sétimo dia, qual eu congreguei lá por um tempo, pouco tempo. E então, ao convite do pastor Ednei, eu comecei a congregar aqui na igreja quadrangular. Vou falar para vocês, eu já tive muitos bons momentos na minha vida, grandes acontecimentos na minha vida, mas um deles, com toda certeza, foi o convite do pastor Ednei para eu conhecer e congregar nessa igreja, porque através desta igreja Deus fez grandes coisas na minha vida. Vocês se lembram do testemunho da irmã Cris no domingo, né? Que lindo, né? Falando que pagando o dízimo e tal. E é assim, irmãos, na nossa vida. Se nós olharmos para o nosso passado, quem nós éramos, né? E ver hoje o que nós somos hoje, o que Deus nos tornou, nos fez, o que o Senhor Deus fez na nossa vida, através da nossa conversão, através de uma atitude do sim, o nosso sim. Se nós não tivéssemos dado o primeiro passo na direção do céu, para onde é que nós estaríamos caminhando, né, irmãos? Então eu só tenho a agradecer no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, ao meu Deus que me preserva, nos preserva. Nós estamos aqui pelo amor do Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor Deus que nós estamos aqui. O que seria de nós sem a misericórdia do nosso Deus, né, irmãos? O que seria de você? O que seria das mudanças da sua vida, se a sua vida fosse a mesma vida de 20 anos atrás? Você percebeu o quanto você melhorou, o quanto você mudou na presença de Deus? Na presença de Deus nós mudamos, na presença de Deus nós somos a imagem, realmente a imagem de Deus. Nós só somos a imagem quando nós aceitamos o chamado e quando nós compreendemos o chamado do Senhor para a nossa vida. Porque até então, irmãos, que nem eu falei para vocês que eu tive o passado, que eu passei por outra realidade, né, de fé, né? Mas era muito assim, eu acreditava em Jesus, sempre acreditei, mas a minha fé era uma fé, sabe, ao vento, ela não era firme, ela não era uma fé firme como hoje, porque hoje nós meditamos a palavra, nós lemos a palavra, até comprei uma Bíblia essa semana, irmãos, eu ia trazer ela hoje, mas eu fiquei meio assim, falei, nossa, se eu levar lá, a Bíblia é desse tamanho, irmãos. Vocês já viram no TikTok uma Bíblia nova que está saindo aí, é a Bíblia do homem e da mulher? Vocês chegaram a ver, não? Ela é desse tamanho, toda colorida. Eu amo coisas coloridas, irmãos, vocês acreditam? Se vocês pegarem a minha primeira Bíblia, quando eu fiz teologia em Campinas, pena que não foi, foi uma teologia que eu fiz na igreja católica na época, mas o pastor Ednei viu, ela está colorida do começo ao fim. Então, por exemplo, tudo que é sobre o Espírito Santo está pintado de amarelo, tudo que são palavras de Jesus está em azul, tudo que é o diabo é vermelho, foi o contrário, né? Na Bíblia nossa, as palavras de Jesus têm vermelho, né? Então assim, ficou fácil para mim, irmãos, porque quando eu vou preparar uma palavra, vou meditar uma palavra, a hora que eu vou passear pela Bíblia, então tudo que é amarelo eu já sei que é Espírito Santo, fica muito fácil. E essa Bíblia, lógico, é diferente, né? Mas eu fiquei apaixonado por ela, falei, nossa, eu vou começar a ler a Bíblia, eu sempre leio, né? Mas eu quero começar de novo. É sempre o Alex que tesoura, né, Alex? Está regulando, né, irmão? Eita glória, hein? Agora tá bom, agora ficou melhor. Amém, amém. Então, irmãos, quero dizer para vocês que se eu fosse falar tudo que Deus fez na minha vida, puxa vida, tantas graças. E o interessante, pode perceber, né, irmãos? Na minha vida, na vida de vocês, quantas pessoas também foram modificadas pela vida de vocês, só pela presença de vocês na vida delas, né? Quantas coisas Deus faz que às vezes você nem tem noção. Uma palavra que você fala, você semeou, você não tem noção, e Deus ali aproveitou naquela semente e ali floriu.
Talvez você falou algo que até hoje a pessoa está questionando, e uma hora ela vai buscar a Deus como você busca. Então é assim, irmãos, até então eu vivia uma realidade. A partir do momento que eu comecei a congregar na igreja, lógico, as suas atitudes mudam, com o tempo vai mudando, e eu percebi que alguns amigos, vamos colocar entre aspas aqui, do mundo, até então me via como alguém do mundo, hoje, quando me vê, que eu falo, e aí, está tudo bem, meu amigo? Ai, Doni, não está nada muito bem não. E ela começa a se abrir comigo. Você já percebeu? Uma das mudanças na sua vida de servo de Deus é que as pessoas, elas passam a ver em você uma luz que falta na vida delas. Você não deve ser luz, nós devemos ser luz. E as pessoas, elas se abrem mesmo, elas confiam na gente. Eu me lembro, com 22 anos de idade eu queria ser padre, né? E padre confessa, pá. Mas não precisa ser padre. As pessoas confessam a vida delas para você. Aí eu fiquei pensando, imaginando o pastor Ednei, né? O tanto que as pessoas falam da vida delas para o pastor, levam os problemas para o pastor, além do fardo que o pastor tem da vida dele, né, que todos nós temos da nossa vida pessoal, mais o fardo da igreja, que a nossa igreja, glória a Deus, está crescendo e vai crescer mais e mais e mais. E o pastor Ednei hoje, ele sabe muito bem o que eu estou falando, ele não só pastoreia essa igreja, ele pastoreia muitas pessoas que não são dessa igreja, e pessoas da internet que ele nem faz ideia, que seguem ele, que curte as músicas que ele canta, os textos que ele fala, de 1 minuto e tanto. Ou seja, ele é um pastor que não tem mais horizontes. Tem gente que acompanha o culto de outro país, né, pastor? Não é isso? De outro país. Olha só o tamanho da graça do Senhor Deus. Então, as pessoas chegam para mim e desabafam. E eu percebo que muitas pessoas passam pelos, entre aspas, mesmos problemas. Um dos maiores problemas, eu fiz uma listinha aqui bem basiquinha, que elas falam para mim assim: olha, Doni, eu não consigo vencer o meu vício, o vício já me dominou, eu não consigo, eu tenho que ficar o dia inteiro jogando na internet, ou eu não consigo largar o vício da bebida. Eu não, vê se você se identifica aqui, meu irmão, que eu era assim, de vez em quando sou assim, mas eu preciso mudar. Eu não sei falar não para as pessoas e me complico. Você se identifica de não saber falar não para as pessoas? Quantas vezes eu não falei, né? Era para falar sim, falei não, ou falei não, eu vou, não, eu faço. Aí eu compliquei a minha vida, porque eu não soube falar não. Então tem gente que fala assim: nossa, eu não sei falar não, eu só me complico com isso. Ah, eu não sei ficar calada, aí eu falo mesmo. Tem uma amiga minha, uma aluna minha, ela falou essa semana, achei engraçado. Eu não consigo falar, quando é para falar eu falo mesmo, não estou nem aí, doa quem doer. Sabe? Isso são coisas que, estou falando da minha vida, tá, irmãos? Olha, minha filha saiu de casa, foi morar sozinha. Onde será que eu errei? O que aconteceu? Uma vez eu estava esperando uma pessoa vir ter aula comigo de música, e ela chegou para mim e falou que estava decidida a tirar a vida aquele dia. Eu não esperava por isso. Ela queria tirar a vida aquele dia. Aí ficamos quase 2 horas conversando e eu orei por ela. Graças a Deus ela não tirou a vida. Mas, para termos ideia, irmãos, você como discípulo de Jesus, servo do Senhor, vão aparecer situações e pessoas assim na sua vida. Não só aqui na igreja, mas na sua vida, no caminho da sua vida. E de pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes você não vai, elas vêm até você, é curioso, elas vêm até você. E quando você se arma, você se prepara para levar tal mensagem para ela, é mais fácil. Agora, quando aquela situação te pega de surpresa, que ela fala assim: olha, eu estou decidida a tirar minha vida hoje, eu não esperava por isso. Acho que eu já comentei isso aqui na igreja. Uma pessoa falou para mim, uma pessoa, inclusive essa pessoa da minha família, e hoje tudo bem, a família toda sabe, né? Mas um conflito com ela na questão sexual, um conflito muito grande, que ela chegou para mim e falou que eu achava, né? Então hoje, todos nós temos uma certa opinião, uma opinião formada,
Mas a base principal da nossa opinião é a nossa formação espiritual. Tá, eu vou falar o que o Senhor acha, o que está na Bíblia. É muito importante basearmos na palavra de Deus. Então, às vezes, o que acontece, né, irmãos, é que nós, muitas vezes, falamos coisas para as pessoas para agradar a ela. Elas são assim com a gente também. Nossa, como você está bonito, você está elegante. A pessoa que é verdadeira vai falar assim. Uma vez encontrei foi a minha primeira namorada, irmãos. Encontrei com ela, ela falou assim: nossa, dona, como você está gordo. Eu falei: obrigado, viu? Obrigado, você é sincera, verdadeira, sincera. As outras não, você está bem, você está ótimo. Não estou bem, nada, que preciso emagrecer. Mas enfim, ser sim, sim, ser não, não. Jesus era assim, sim, sim e não, não. Um dos maiores desafios nossos, irmãos, da pessoa humana, é lidar com a natureza humana, irmãos, com os desafios e as diferenças no âmbito dos relacionamentos. Sabe que geralmente é comum, né? Ver atrito entre ateus e cristãos, intelectuais e ignorantes, ricos e pobres, pessoas de etnias diferentes. Mas hoje está acontecendo algo que é só misericórdia de Deus. Hoje nós estamos vendo muitas brigas, atritos, conflitos dentro das famílias. E o pior, dentro das famílias cristãs. Está acontecendo. Hoje parece que nós somos aquela geração dodói, né? A geração dodói é aquela que você não pode falar nada. Ela se ofende. Você não pode expor a sua opinião. Você não pode ser diferente dela. Não, a partir de hoje eu sou vegano, então todo mundo aqui tem que ser vegano também. Todo mundo. A partir de hoje eu vou tomar vinho, então todo mundo é obrigado a tomar vinho, senão você não faz parte da minha classe. Você tem que compartilhar da vida dela, daquilo que ela... Não é assim? Tem pessoas que são assim. A partir de hoje eu não vou comer mais carne. Está tudo certo, Deus te abençoe, não coma mais carne, mas se eu ficar sem carne... Eu tenho muito músculo, coitado do dono, já tive, viu lá, que já fui melhorzinho. Mas o homem tem mais músculo que a mulher, nós precisamos de proteína. Então as pessoas hoje estão mais sensíveis. Vocês perceberam que depois da pandemia, não pode falar a palavra inteira, senão é perigoso bloquear a internet. Depois da pandemia, as pessoas ficaram mais calorosas, mais sensíveis. Todo mundo briga por nada. As pessoas, não levam desaforo para casa. Vocês viram como que aumentou as brigas no trânsito? Tem gente, irmãos, tem gente que em público surta do nada, sai quebrando tudo. Vocês viram isso esses dias, né? Tem vários assim, episódios. Se você deixar só o homem dominar a sua vida, eu não sei o que vai ser de você e da sua vida, o que vai ser de mim. É preciso o Espírito Santo tomar o controle. Ele está no controle da sua vida. O Espírito Santo de Deus. É Ele, irmãos. Então, é que nem, sabe, tem pessoas que elas se conhecem e formam uma amizade e de repente é traída nessa amizade. Como está difícil lidar com as pessoas hoje em dia. A palavra de Deus fala: suportai-vos uns aos outros. Paulo apóstolo bate muito nessa tecla, amar, suportar. Eu sei, eu entendo que não é fácil você suportar o meu jeito de ser, suportar a minha chatice talvez, sabe? Suportar quando o pessoal chega assim: Dona, você não tirou a introdução da música direito, né? Eu falei: eu fico gaguejando aqui, não tirei. Nossa, não é fácil suportar. Vamos começar a orar pelo irmão, fala: Senhor, muda o meu irmão. Às vezes nós não estamos enxergando aquilo que é preciso ver na nossa vida, irmãos. Aonde é que é preciso ter a verdadeira mudança na nossa vida? Só o Espírito Santo para clarear, para nos dar a clareza, o entendimento de falar: tá, é aqui que eu preciso mudar, é aqui que eu erro, é aqui que eu falho. Então, assim, muitos conflitos, porque os gostos não batem, porque os gênios não batem, né? Tem gente que, tem um amigo meu, tudo bem, ele falou assim: nossa,
eu ia falar o nome dele, não posso. Ele falou assim, nossa, meu gênio com ela, nossa, tem hora que sai muita faísca, não bate, meu Deus do céu. E ele faz 10 anos que ele namora. Aí eu falei, isso já faz tempo já. Aí eu falei assim, viu, mas por que você não casa? Não, namoro, não, casar, não, casamento é algo muito sério, realmente é muito sério, mas namoro de 10 anos é o quê, né? Não é sério? Namoro de 10 anos? Mas enfim, daí ele falou assim, acho que a gente vai brigar muito, então eles preferem namorar, se ver, aí depois cada um volta para sua casa, e está tudo certo. O que se constrói de um relacionamento desse? O que se constrói? Então, o que acontece? Porque nós nos decepcionamos com as pessoas, irmãos? É porque todos nós, o ser humano interpreta papel. Não é assim quando você conhece alguém? Quando você conhece a pessoa, né, que você passa a amar, a admirar, aí você interpreta aquele romântico. Às vezes você nem é muito romântico, mas você passa a ser, né? Que nem aquele caso lá do rapaz que marcou um encontro com a moça. E a moça falou assim, olha, eu vou falar para você, eu amo música clássica. Ele, mas eu também amo, nossa, amo Mozart e Beethoven. Que nada, maior pagodeiro o rapaz, sabe? No começo tudo ama, porque você interpreta papel, você quer agradar a pessoa. Só que quando você usa máscaras, essa máscara não dura por muito tempo. Quando a gente casa, aí a máscara cai, vem o dia a dia, os intempéries da vida, vem a dificuldade financeira. Não é assim, meus irmãos? A dificuldade financeira é o que mais separa casal, você sabia disso? A coisa quebra, sabe? Então, acontece demais isso. Interpretamos papéis. Para o mundo e as pessoas, podemos interpretar diversos papéis, irmãos. Diversos. Mas, para Deus, nós somos o que somos. Para Deus, você é o que você é. O que você é? Quem você é para Deus? Quem você é para você? Para você mesmo, quem você é? Lógico, eu não vou fazer isso, né, irmãos? Mas se eu chamasse um de vocês e colocasse na cadeira, quem é você para você? É difícil a gente descrever. É difícil a gente descrever nós para nós mesmos, né, irmãos? Mas e para Deus? Quem você é para Deus? Para o Senhor, não existe meio termo. Para o Senhor, ou você é ou você não é. Ou você ama ou você não ama. Ou você perdoa ou você não perdoa. Ou você suporta ou você não suporta. Eu amo, mas não suporta. Por isso que tem pastores por aí afora, igrejas por aí afora, que divide. Por que divide? Uma igreja com 2.000 títulos, porque não viveram a palavra de Paulo. Suportai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. O amor é belo, no começo é tudo belo, né? Os primeiros meses de casado, tudo belo, tudo lindo. Depois do 20º ano de casado, continua tudo lindo. Você tem suportado ela? Ela tem suportado você? Suportai-vos uns aos outros. Suportar alguém que também não é da sua família, os amigos, certos amigos, até fácil, você se afasta da pessoa, mas aqueles da sua convivência, da sua casa, suportai-vos uns aos outros. Então o Senhor Deus, o nosso Deus, nos conhece na nossa essência. Na nossa essência Ele nos conhece. Amém, irmãos? Na nossa essência. Independente de qualquer coisa. Independente daquilo que nós já fizemos, que ofendeu o coração do Senhor. Para Ele não importa. Lembra? Eu sempre falo e volto a falar, porque sempre tem alguém que não ouviu. O nosso passado só importa para o diabo. É para ele que importa o passado. Para o Senhor Deus importa o agora, se você vai o adorar em espírito e em verdade. É o agora que vai importar para o Senhor. Eu me lembro uma das pregações do pastor Ednei, alguns domingos atrás, ele falando do agora, o agora. E no céu não tem passado, não tem futuro, é o agora, é o viver agora. O que eu posso fazer para o meu Deus agora?
O que eu posso fazer para o meu irmão agora, nesse exato momento? O que eu posso mudar agora? O que está no meu alcance que eu posso mudar? Como pessoa, mudar como filho de Deus, como filha de Deus. Eu sinto que eu sou bom para meu Deus, mas eu posso melhorar. Eu melhorando para o meu Deus, eu melhoro para a minha família, para os meus irmãos. Eu sou o melhor. E você é o melhor, porque você é escolhido. O escolhido já é o melhor. Tem gente que a ficha não caiu a ficha. Então, quem você é em sua alma? Quem você é para os seus pais, para a sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família? Quem você é para os seus amigos? Quem você é para a sua igreja? Quem você é para a sua igreja? Que valor você tem aqui para a sua igreja? É que nem eu falo para um amigo meu, né? Hoje ele não veio, esses dias ele veio. Falou: não esqueça da nossa igreja, que é a sua casa. Aqui é a sua família, a segunda família, a terceira família. A igreja, quando eu considero essa igreja como minha segunda família. Vocês são meus irmãos. Amém? Vocês são meus irmãos. Então quem é você para Deus? Quem é você para Deus, Priscila? Quem você é para Deus? No mais íntimo do seu ser, quando você está lá na sua casa, quem você é para Deus? Quando você passa por um problema, você está sozinho, o mundo está tudo contra você, quem você é para Deus? Quando você está no meio de uma dificuldade, quem você é para Deus? Quem você é para Deus? Pode ter certeza que Deus é por você, e Deus é para você, e Ele está contigo em todos os momentos, e todos os momentos é todos os momentos, mesmo quando você não crê, quando você não acredita, quando nós não acreditamos. Deus, Ele sempre é, ponto final, Ele sempre é. Então, para sermos imagem e semelhança de Deus, precisamos fazer o que Paulo nos mandou em Colossenses, né? Olha o resumo aqui: mortificar as coisas em nós. Como é difícil, né, irmãos? Mortificar as coisas em nós, despojarmos de nós mesmos. Outra coisa difícil também, despojarmos de nós mesmos. Palavra difícil de falar, né, irmãos? Despojar do velho homem, dos palavrões, da raiva, da velha natureza que algumas vezes domina, quer nos dominar. Ou nós somos santos 24 horas por dia? É malabuta, é um torpor. É a primeira guerra espiritual, é você, com seus pensamentos. Como nós somos tentados em pensamentos, não somos, irmãos? Somos tentados em pensamentos. Porque a natureza, o velho homem no sentido de homem e mulher, ele quer dominar, ele quer voltar no domínio. Antigamente nos dominava, hoje não mais, mas ele quer voltar a dominar, ele não quer perder ele não quer. Eu não sei que horas são, tá, irmãos? Que horas são agora? Tá, amém. Então, a partir do versículo 10 aqui que nós lemos, Paulo fala: nos vestir do novo homem, a imagem daquele que nos criou. Sermos os eleitos de Deus, amando, perdoando, suportando, revestir-nos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se você quer ser perfeito, perfeita, vista-se do amor. Quem é o amor? Deus é amor. João fala que Deus é amor. Se vista de Deus, se vista do Senhor, se vista das coisas do céu. O céu tem que estar em você, tem que estar presente em você, o céu. As pessoas que olharem para você não vai ver uma mulher, não vai ver um homem, vai ver o céu, ou vai sentir o céu. Eu já vi pessoas num grau de santidade, sabe? Pessoas que jejuam, que oram, as pessoas fragilizadas na fé, na alma, chegam perto, começam a chorar, porque sentem a presença de Deus. Se você buscar mais santidade, meu irmão, as pessoas vão sentir Deus em você, elas vão chorar. O choro significa libertação da alma, significa libertação, libertar-se de si mesmo, das mágoas, dos ressentimentos. Você não pode ser um balde de ressentimentos, de tristezas. Você tem que ser, e você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo.
Você não é um vasinho qualquer, um vaso que o vento vem, derruba e quebra. Porque quem te sustenta é o Senhor Deus. Ele te sustenta, Ele caminha conosco, Ele que é por nós, o leão da tribo de Judá. Você tem um leão do seu lado. Você não tem um coelhinho, um gatinho, um ratinho, é um leão. É um leão. É o rei dos reis. Vai tentar falar com o presidente, ver se você consegue. Vai falar com o artista da Globo, ver se você consegue facilmente. Agora o rei dos reis, o rei do céu, o rei desse mundo, você dobra o joelho, ele se faz presente, irmãos. Que rei é esse? Que rei é esse? Que você ajoelha, ele se faz presente na sua vida. A grandeza do nosso Deus se faz pequeno no nosso tamanho para falar conosco. Falar: meu filho, minha filha, do jeito que você está, vem aqui me dá um abraço. Pastora Ednei, vem aqui. Sobe aqui. Quero falar para você que tudo que você faz por nós, por essa igreja, toda a obra, tudo que você faz para o Senhor, esse chamado é um chamado especial, pastor Ednei. Você sempre foi um homem da graça. Em você, desde aquela época da escola de música, que você foi lá me evangelizar. Quem eu era naquela época, pastor Ednei? Eu não era ninguém. Hoje eu sou alguém, pela graça do Deus Altíssimo, que através de você foi me buscar lá, pastor, lá onde eu estava. Se não fosse a oração dele, a teimosia dele, de lá me evangelizar onde eu estava. Se ele não fosse lá, eu não estaria aqui, irmãos. O que eu quero dizer para você essa noite, que o Senhor Deus quer dizer para você essa noite, que se você não for, a pessoa não vai vir. Se você não for até ela, ela não vai estar aqui. Então quem você é para o seu Deus? Quem você é para o seu Deus? É a pergunta que eu quero fazer para você, porque eu fiz essa pergunta para mim hoje. Quando o pastor falou para mim: você vai pregar hoje? Eu falei: amém. Quem é você para o seu Deus? Então, irmãos, você precisa ser verdadeiro, porque o seu Deus é verdadeiro. Não use máscaras mais não. Seja você, você mesmo. Você é crente, seja crente onde quer que você esteja. Eu sou crente onde quer que eu vá, eu sou. Tudo bem que, né? O senhor precisa trabalhar muito em mim ainda, porque eu faço umas brincadeiras às vezes fora de hora, né? Tem umas coisas que Deus precisa me curar ainda. Mas precisamos ser verdadeiros, como o nosso Deus é. E como alcançar a verdade de nós mesmos? Só através do Espírito Santo de Deus, através dele. Ele que vai te convencer, ele que vai te orientar, ele que vai te mostrar o caminho, ele que vai te conduzir, ele vai colocar palavras na sua boca a hora que você não sabe o que falar. Quando uma pessoa, como eu falei para vocês no começo, que as pessoas chegam para mim e falam da vida, eu não sei o que eu vou falar, aí de repente aparecem palavras, eu falei: Senhor, tem misericórdia. E as palavras surgem, porque naquele momento é o Senhor usando você, usando, é até um termo chulo, né? Falar usar, né? Usar. Mas você tem que ser o lápis na mão de Deus, para que Deus escreva a história. Você tem que ser o lápis na mão de Deus, para que Ele escreva a história da sua vida e daqueles que procurarem você, e que eles encontrem ao Senhor através de você. Eles têm um encontro, que o nosso Deus é esse, o Deus da misericórdia e do amor. Então vamos ser verdadeiros com Deus, não usar máscaras. A samaritana chegou para Jesus, ela podia ter usado máscaras, chegado para ele, até seduzido Jesus. Ela não conhecia Jesus, e ela começou a se abrir e contar da vida, a tal ponto que aquilo começou a virar uma confissão.
Jesus, e começou a falar dos maridos que ela teve e tal, que Jesus falou, dissestes bem. Ela foi verdadeira, ela não usou máscaras naquela hora. Talvez com os outros homens que ela teve encontro, ela usou máscaras. Ela não era o que realmente era, mas naquele momento foi um encontro entre a samaritana, a filha e o Pai Criador. É esse encontro que nós temos que ter em cada culto. Nós vamos adorar o Senhor, irmãos. É esse encontro que você tem que ter quando você está sozinho na sua casa, que você abre a Bíblia. A sua vida tem que ser feita de encontros. Todo dia, o dia inteiro, você tem que ter um encontro com o Senhor. E às vezes o encontro com o Senhor que você tem é com uma pessoa que nem vem na igreja, mas quem sabe que pelo seu testemunho ela vai começar a vir. Então, irmãos, seja verdadeiro. Vamos ser verdadeiros diante de Deus. Vamos ser a imagem realmente. A imagem de quem, Doni? Do amor. A imagem do amor. Ah, mas eu não sei amar ainda. Eu não tenho paciência com os meus irmãos. Começa a amar, coloca o amor em prática, você vai ver como que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. O encontro fica mais fácil. Porque o caminho é o atalho, o amor é o atalho para o céu. Você quer pegar um atalho para o céu? Amor, Jesus. Então nós só adoramos a Deus em espírito e em verdade, se realmente nós somos verdade em espírito. Então, irmãos, para encerrar esse bate-papo, eu gostaria que nós cantássemos uma música juntos. Todo mundo conhece. Nós vamos cantar juntos, tá bom? Vamos cantar, tá? Que tom é esse aí? Meu Deus. Lá maior? Vocês cantam comigo. Amém? Em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Só vocês. Rei dos reis e Senhor, entregamos o nosso viver, Senhor. Rei dos reis e Senhor, entregamos. Entrega o seu viver, irmão. Entrega o seu viver nessa noite. Olha lá. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fluyo pra te adorar, pra te adorar. Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Deus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde o amor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas para o Senhor Deus. Glórias a Deus, na casa de Deus. Amém.
Amém. Pode vir aqui, pastor. Eu quero agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Agradecer, irmãos, pela paciência. Que Deus os abençoe grandemente. E vamos ser verdadeiros para que Deus haja com plenitude na nossa vida e através de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus, irmãos. Algo muito maravilhoso foi falado aqui, irmãos. Devemos ir. É o chamado. Não é, por que a pessoa não veio na igreja? Não, nós devemos ir. E esse ir é para todos. Quando o Doni falou da escola, eu só tinha 18 anos. Isso, ele está falando de 1992. Final de 91, na verdade. Então, de 92 fiz 19. Eu não era pastor, nem líder de nada, mas eu sempre preguei a palavra. Eu prego desde que eu me converti, aos 10 anos. Primeira alma que eu ganhei para Jesus está aqui, ó, minha mãe. Primeira alma que eu ganhei para Jesus. Eu ganhei ela assim que eu me converti. Essa semana eu estava conversando com o Luiz, pregando para o Luiz. Me converti há 42 anos, e 42 anos que eu prego. Eu não preciso de cargo, de título. Ah, mas é o pastor, você tem interesse. Eu tenho interesse sim. Não porque eu sou pastor, eu tenho interesse nas almas. Porque essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. Eu me alegro de ver o Doni falar aqui, contar, porque em 1992 eu não sabia que eu ia ser pastor. Aliás, eu não sabia que eu ia casar com a Gi. Eu nem sabia que eu ia estar vivo em 2026. Mas estou vivo, sou pastor, estou pastor porque a gente está de passagem. Qualquer coisa que você faça, você está de passagem. Você não é permanente. Lá na empresa que você trabalha, da noite para o dia, você pode virar um número e alguém te substituir. Você só está lá de passagem. Nós só estamos aqui de passagem, Doni. Mas que nessa passagem, eu costumo dizer sempre o seguinte, irmãos, já que estamos de passagem, faça a viagem valer a pena. Faça a viagem valer a pena. Quando você pega uma estrada assim, eu lembro que eu viajava para o Paraguai, Doni. Então, eu ia 2 vezes por semana, minha mãe ficava doida, preocupada, tadinha. E naquela época não tinha celular, não tinha como se comunicar, não é que nem hoje. Então, mãe, estou indo. E, não sabia se ia voltar, porque você está na estrada. E eu me recordo que eu entrava naquele busão, todo mundo fumando, naquela época era liberado. Eu chegava em casa, minha mãe falava, você está fumando? Não, mas você está fedendo cigarro. Colocava a roupa na máquina, ficava amarela, né, mãe, de nicotina. Você imagina você dentro do busão, mais de 14 horas, todo mundo fumando. Você não fuma mais, né? E eu me recordo, irmãos, que mesmo no meio daquela fumaça, uns bebendo, eu estava lá, um jovem solteiro, mas falando de Jesus para todo mundo. Quem vinha conversar comigo, eu dava um jeitinho de falar da igreja, de falar do amor de Deus. Porque esse é o meu chamado. Não é ser pastor, mas é pregar a palavra. Esse é o chamado de todo cristão verdadeiro. E outra coisa, queridos, vai atrás, quando você for atrás, de quem precisa. Crente velho, gente teimosa, que conhece a palavra, não perca tempo. Jesus falou assim, deixa os mortos que enterrem seus mortos. Não dê pérola para os porcos. O que ele estava falando? A palavra de Deus é preciosa demais para quem não quer saber. Mas vai atrás de todos. Você vai achar alguém que vai aceitar. E você vai achar alguém que vai aceitar e que lá na frente vai estar um dia pregando igual o Doni estava aqui hoje. Porque lá atrás ele aceitou. Não foi em 92. Foi só em 2008. Mas eu não desisti, hein? De 92 até 2008. Porque ele não conhecia. Ele conhecia do jeito dele. Agora, irmão, eu falo para o irmão, Jô, crente velho é pior que o diabo. Porque o diabo você expulsa em nome de Jesus. Crente velho dá trabalho, não quer saber da palavra, quer saber das suas opiniões, do seu achismo. Mas quando você está na palavra, Deus faz a obra. Que palavra abençoada, parabéns, Doni. Que palavra abençoada. E eu comuniquei ele hoje 2 da tarde que ele ia pregar hoje. Amanda está ali. Amanda, até ontem à noite era a Amanda que ia pregar, né, Amanda? Aí teve uma situação de trabalho, deixa para outro dia, né? Tal. E aí hoje eu falei, não, então eu prego, mas hoje eu estava tão cansado, irmão. Estou trabalhando, viu, irmãos? Estou trabalhando, hein? Estou trabalhando, subindo escada, estou trabalhando. Aí eu falei assim, liguei, Doni, você tem uma palavra? Tem, então você prega lá, amém? Está vendo como Deus é maravilhoso? É? Então, queridos, que amanhã ou depois você possa usufruir do fruto que Deus colocou na sua mão e você ganhou para Jesus. Porque a amizade que eu tenho com o Doni independe de igreja, independe de cargo. Que como eu disse,
Com 18 para 19 anos, eu era só um muambeiro, vendedor de muamba do Paraguai. Só que ele falou que ele nem imaginava, sonhava que ia ser pastor. Só que ele já tinha comportamento de pastor e já falava muito bem como pastor. Obrigado, irmão, mas isso é por sua parte, né? Mas eu sempre falei para todo mundo, do meu jeito, liderei jovens do meu jeito, sempre do meu jeito. Eu nunca, irmãos, me formatei para agradar ninguém, e nem vou me formatar. Sempre do meu jeito. Alessandro estudou comigo, sabe? Do meu jeito, irmãos, tá? Então, às vezes, pessoas que pensam assim, para ser cristão, preciso disso, daquilo, segue um ritual religioso. Não, eu sigo a palavra de Deus e a dispensação da graça que cada um de vocês tem. Todos vocês são livres para pregar a palavra. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, a Deus, por esse momento. Obrigado pela vida desses irmãos que estão. Porventura alguém que nos vê pela internet. Obrigado, Jesus, porque a nossa vida está nas tuas mãos. E se não for para te adorar, Senhor, de em vão seria estar aqui. Foi louvado nesta noite, Pai, para te adorar que nós nascemos, para servir que nós nascemos e bendizemos ao Senhor. Amém? Obrigado, Doni. Aplauda Jesus, irmãos. Vou dar os recados para nós encerrarmos o culto. Deixa eu ver que hora.